Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 27 de janeiro. Continuamos então nossa jornada bíblica percorrendo as páginas do livro do Apocalipse. Poder, riqueza, luxo, ócio, vícios, tudo isso exerce uma atração enorme sobre as pessoas em tempos e lugares diferentes. O Antigo Testamento comprova mostrando que a grande tentação é pensar e agir como os injustos, como nos diz o Salmo 73. Para bem meditarmos o texto de hoje, que está no capítulo 17 do livro do Apocalipse, nos versículos 6b até o finalzinho do capítulo, vamos abrir nosso coração para fazermos a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram, não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, é o capítulo 17, versículos 6b, até o finalzinho do capítulo, no versículo 18. E quando a vi, fiquei muito admirado. E o anjo me disse: Por que você ficou admirado? Vou explicar-lhe o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, a besta que carrega a mulher. A besta que você viu existia, mas não existe mais, e está para subir do abismo, porém caminha para a destruição. Os habitantes da terra, aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, vão ficar admirados ao verem a besta que existia, não existe mais, e no entanto vai aparecer. Aqui é preciso uma cabeça, com sabedoria, para que possa entender. As 7 cabeças são 7 montes, e sobre eles a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier, ficará por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela mesma é o 8º rei, mas é também um dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas eles terão autoridade de rei por 1 hora apenas, junto com a besta. Esses reis têm o mesmo pensamento e entregam o poder e a autoridade deles para a besta. Todos farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá,
porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E também os chamados, os escolhidos e os fiéis vencerão com ele. O anjo continuou dizendo: Você viu as águas no lugar onde a prostituta está sentada? Aquelas águas são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta vão odiar a prostituta. Vão devastá-la e a deixarão nua. Vão-lhe comer as carnes e atearão fogo nela. Pois Deus colocou em seus corações o desejo de realizarem o plano dele, ter o mesmo pensamento e entregar o reinado deles à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. Essa mulher que você viu é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O autor do Apocalipse não escapou ao risco da sedução causada pelo fascínio da grande cidade. Vendo a mulher, fiquei profundamente admirado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a admiração é o último passo antes da adoração. A profecia e a resistência estão por um fio. E não será esta a última vez em que o autor se sente hipnotizado e tentado a blasfemar, ou seja, a adorar coisas ou pessoas. Só o discernimento profético impede a adoração de coisas ou pessoas, pois por trás delas esconde-se um mistério. Um anjo ajuda a discernir, a compreender que por trás de tanto poder e riqueza da besta e da prostituta se esconde um ídolo que usurpa o lugar de Deus. O discernimento começa pela besta que carrega, que dá sustentação à prostituta. Há pelo menos 2 modos de entender essa afirmação. O primeiro supõe que a besta seja o imperialismo romano que existia, período que vai do início do império até Nero, o primeiro perseguidor dos cristãos. Mas não existe mais, quase desapareceu com a morte de Nero. Está para subir do abismo. O império se fortaleceu com a imposição do culto imperial sob Domiciano, porém caminha para a perdição, por causa da profecia e da resistência. O autor estaria usando um recurso típico da apocalíptica chamado antedatação. Ao escrever, situa-se algumas décadas antes do tempo em que está vivendo, de modo que este se apresente como tempo futuro. O segundo modo supõe que a besta seja o próprio Nero. Existia, reinou de 54 a 68, mas não existe mais, suicidou-se em 68. Está para subir do abismo. Muitos acreditavam que não tivesse morrido, devendo reaparecer e assumir o poder. Porém, caminha para a perdição. Vai reaparecer para ser destruído totalmente. Em ambos os casos, trata-se de uma imitação grotesca, uma paródia de Javé, o Deus que era, que é e que virá. A propaganda da mentira forjou a ideologia de que o imperialismo é eterno. Só quem conserva o discernimento é que não se deixa enganar. O Apocalipse convoca o discernimento para desvendar os mistérios das 7 cabeças. Estas também têm 2 explicações. Em primeiro lugar, trata-se de 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A Roma imperial estava construída sobre 7 colinas. Mas são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela mesma é o 8º rei, e é também um dos 7, mas caminha para a perdição. Trata-se dos imperadores romanos do primeiro século. 5 já caíram: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Um existe, Vespasiano, que para reerguer o império criou o culto aos imperadores. O autor estaria usando o recurso da antedatação, como nós falamos anteriormente. E o outro ainda não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo, Tito.
Domiciano é o oitavo e, ao mesmo tempo, um dos 7, pois, por perseguir os cristãos, é como se fosse Nero que voltou à vida. É possível outra leitura dos 7 reis, começando por Calígula, o primeiro imperador derrotado pela ressurreição do Cordeiro, continuando com Cláudio, Nero, Vespasiano e Tito. Esses 5 já desapareceram. Aquele que existe é Domiciano, imperador do tempo do Apocalipse. Aquele que ainda não veio, mas quando vier, ficará por pouco tempo. É a perspectiva aberta. Os apocalípticos não previam o futuro, simplesmente afirmavam que a opressão iria acabar logo. Daí a necessidade da profecia e da resistência. O oitavo, que é também um dos 7, seria Nero. Segundo a profecia da mentira, ele voltaria vitorioso, retomaria o poder e seria adorado como Deus. O que nós podemos dizer de tudo isso? Poderíamos afirmar que o autor quis, no número 7, englobar todos os imperadores romanos e criticar com força o imperialismo que sustentavam. Tudo isso caminha para a perdição. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam um reino. Trata-se dos reis das nações que se prostituem com Babilônia. Movidos pela sede de poder, unem-se ao imperialismo romano para manter seus privilégios. Mas isso vai acabar logo, garante o autor. Mais ainda, serão derrotados ao combater contra o Cordeiro e seus fiéis, pois o Cordeiro é o único Senhor e Rei. O anjo explica o sentido escondido das águas. Elas representam todos os povos que se aliam ao imperialismo romano. A revolta dos reis das nações contra Roma, despojando-a, deixam-a nua, comendo sua carne e queimando-a. Faz parte do plano de Deus que pune o imperialismo com as armas que o imperialismo usa, pois cedo ou tarde os poderosos se devoram mutuamente. Quem busca o poder de início faz alianças táticas, mas a seguir não teme matar seus aliados ou protetores, pois essa é a lógica cega de quem persegue o poder a qualquer custo. A explicação do mistério termina mostrando quem é a prostituta. Essa mulher que você viu é a grande cidade que está reinando sobre a terra. Creio que esta passagem do Apocalipse fala muito do nosso tempo. Como que a propaganda da grande cidade exerce sobre as pessoas, inclusive as pessoas da periferia, do campo, um fascínio. O que fazer para não se prostituir com ela? Como resistir às seduções da mulher e da besta? Esta é a grande questão para a nossa reflexão no dia de hoje. Que o Senhor, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.